Olá, pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, e tenho a honra de apresentar para vocês a unidade 2, da disciplina semipresencial, Psicologia da Infância e Adolescência, ok? Essa unidade, ela vem trazer aí, indo direto ao ponto, as compreensões do humano para 3 ou 4 pensadores aqui, o Skinner, Piaget, Vygotsky e Vallon, Então, essa unidade, ela traz aí um resumo, na minha fala, e eu vou tentar provocar vocês para que a leitura seja aprofundada, A compreensão do pensamento desses autores é fundamental para quem quer trabalhar aí com a comportamental, a cognitivo-comportamental e entender, sobretudo, aí a questão do funcionamento da psicologia da infância e da adolescência na educação, ok? Então vamos lá. Começamos aqui que o texto propõe aí uma introdução às concepções do humano e suas implicações na escola, conforme eu já adiantei. A partir de 4 autores fundamentais aqui do século XX que eles vão colocar. Então, o senhor Skinner, o senhor Jean Piaget, e eles cuidam, esses dois, das representantes das ciências naturais e biológicas, portanto, são representantes das ciências naturais e biológicas. A formação de Piaget é em biologia, mas a contribuição que ele passa para a psicologia, sobretudo da infância e da adolescência, e também levando isso para o campo da educação, fundamental, Piaget. Em seguida vem Vygotsky e Vallon, representantes aí das ciências humanas e sociais. Os dois vão pensar aí a forma como as ciências humanas e sociais contribuem também para a compreensão da infância e da adolescência, mas também tem uma implicação principal com a educação. O cerne da discussão aí, pessoas, é a polaridade entre o indivíduo ser visto ora como um ser natural, ora como um ser social e histórico. Então tem a questão da natureza humana, mas também tem o envolvimento da construção dessa natureza humana na sociedade e dentro de um processo histórico bacana, Então a gente começa com J.B. Skinner e o behaviorismo radical das ciências naturais. Temos aqui alguns elementos que o texto vem trazer, aí uma síntese, é o foco, conceito central, visão do humano e implicações na escola. Como eu já adiantei, sempre tem lá um reflexo idealizado aí para aplicação na área da educação, mas envolve aí a compreensão da infância e da adolescência. Então o foco do behaviorismo radical é o comportamento humano observável, como uma dissidência da psicanálise. Vamos trabalhar com aquilo que a gente pode ver, com aquilo que a gente pode observar, mensurar e compreender da melhor forma possível. Esse humano observável, a partir de comportamentos, é o objeto de estudo que valoriza o rigor metodológico, melhor do que a psicanálise, a experimentação. Reconhece comportamentos encobertos, pensamentos, sentimentos, há essa possibilidade de investigar pensamentos na base do comportamento, bem como sentimentos também a partir do comportamento, tudo bem? Como eventos que ocorrem por debaixo da pele, mas determinados pelo ambiente. Então ele vai observar nesse behaviorismo radical essas influências do ambiente, mas também do pensamento, do sentimento no comportamento. Conceito central, comportamento operante, definido aí pelas relações funcionais do comportamento com suas consequências.
motivação e condições ambientais, né? O indivíduo é ativo, age no mundo, modifica o ambiente e é modificado pelas consequências de suas ações, né? Ora, se a gente modifica o ambiente, as consequências dessas ações também nos afetam, né? Então, daí a preocupação agora no século XXI, uma ocupação aí de questões extremamente ambientais, né? Porque a gente sabe que o impacto ele é devolvido para nós, seres humanos, dependendo daquilo que a gente quer explorar. A visão do humano nessa concepção behaviorista, ela vem como um produto do processo de aprendizagem vivido, determinando aí a questão genética, né, e pelas contingências ambientais. O comportamento é moldado por reforços positivos que fortalecem o comportamento, né? Até fala para ele ser repetido, e o reforço negativo, que fortalece a remoção do comportamento. Então vejam a utilidade dessas ferramentas na área da educação. Se você quer que o indivíduo repita um comportamento, há uma moldação pelo reforço positivo, né? Se você quer que ele modifique o pensamento, aí o comportamento sobretudo, você fortalece a remoção do comportamento por um reforço negativo, né? Temos também a questão das implicações na escola, ou seja, o reflexo disso na área da educação. Conhecer é descobrir o ambiente, experimentá-lo, né, e associar fatos, valorizando a aprendizagem pela prática, sobretudo cursos na área da saúde. A psicologia se insere nesse mundo, né? Recomendo o uso de reforçamentos e não punições para construir ou modificar comportamentos, ok? Então aqui, implicações na escola, a ideia é reforçamentos positivos e não negativos, não punitivos, né? Isso foi sendo utilizado aí na área da educação. Há um período havia um processo de punições, mas depois isso foi modificado porque perceberam que a punição por si só pode promover também um comportamento inadequado. E se tratando de aprendizagem, né, pessoas, vêm também aí as ideias do Jean Piaget, uma epistemologia genética nas ciências naturais, biológicas, conforme a sua formação, né? O foco é compreender a gênese e a evolução do conhecimento humano, desenvolvimento cognitivo a partir da adaptação do organismo ao meio, com a biologia como elemento fundador. Então, fatores biológicos, orgânicos que contribuem para essa evolução do conhecimento humano, né? Traz também a ideia aqui dos mecanismos de desenvolvimento. Ele nomeia de equilibração, assimilação e acomodação, elementos que auxiliam, sobretudo, aí a área da educação. Equilibração, necessidade de viver em equilíbrio com o meio. Desequilíbrios causados por novas situações, conflitos, né, são necessários para o avanço, ok? Assimilação, incorporar um novo objeto, conflito, a esquemas cognitivos prévios sem se alterar, né? Acomodação, transformar o organismo, seus esquemas para lidar com um novo objeto ou conflito, né? Temos aí por último a assimilação e acomodação, que ocorrem simultaneamente para estabelecer o equilíbrio. Então, aspectos do desenvolvimento que nós estávamos aí tratando, né? Psicológico espontâneo, psicossocial e a teoria que valoriza o aspecto psicológico espontâneo, também outros 3 pontos aí primordiais. Então, um aspecto psicológico espontâneo, segundo Piaget, aprendizagem pela experiência com os objetos ligada a recursos orgânicos inatos, né? Inteligência inata, contato com objetos. Psicossocial, aprendizagem por transmissão social, o que se aprende a partir do outro, né? Essa interação, sala de aula, por isso que daí a ideia de reunir crianças, adolescentes, idosos, adultos,
num ambiente onde possa haver a socialização, né? A teoria valoriza o aspecto psicológico espontâneo, afirmando que o desenvolvimento psicossocial está submetido ao desenvolvimento psicológico espontâneo, ok? Vou deixar com vocês essa curiosidade de aprofundar nesses elementos, nesses conceitos aqui, ok? Então, por isso, a provocação. Estágio de desenvolvimento cognitivo, hierarquia lógica e suscetiva, né? Então, vem aí 4 elementos. Desenvolvimento sensório-motor, representação pré-operatória, operações concretas e operações formais. Então, Piaget explicita esse primeiro movimento, o sensório-motor, a partir do nascimento até mais ou menos 18 meses. Ocorre aí uma inteligência inata, ação direta no objeto. Representação pré-operatória, aproximadamente aí 18 meses até 7, 8 anos de idade. Início da função simbólica, né? Representação mental, linguagem. O pensamento é a inteligência interiorizada. Então, fase, vamos dizer assim, que a criança entra no mundo da linguagem, né? Então, pensamento é a inteligência interiorizada. Terceiro ponto aqui, operações concretas. 7 e 8 anos e até os 11, 12. Ocorre o que? Uma revolução lógica, conquista de reversibilidade da matéria, lógica dedutiva. Então, esses elementos, pessoal, fundamentais para entender como que a pessoa aprende, né? Para você trabalhar com certos conteúdos de acordo com as fases piagetianas, tudo bem? Operações formais. Então, 12, 13 anos e 15, 16 anos. Raciocínio hipotético e dos estágios do desenvolvimento cognitivo, hierarquia lógica e sucessiva, né? De Piaget ainda. Falávamos aí da fase sensório-motor, representação pré-operatória, função simbólica, né? No início, nessa fase 2 aí, pensamento é a inteligência interiorizada. Na 3, operações concretas, reversibilidade, né? E na 4, operações formais. Falávamos que de suma importância aí para a área da educação, para você colocar conteúdos aí de aprendizagens, né? Conforme a capacidade das propostas de Piaget para as crianças. Implicações na escola. O professor deve ser um orientador e provedor de desafios cognitivos, né? Respeitando os níveis de desenvolvimento, estruturas cognitivas da criança, né? Cada fase, então, identifica e dá essa capacidade para o professor trabalhar de uma maneira mais significativa, né? No processo de ensino e aprendizagem. Em seguida, nós temos aqui Vygotsky, com a psicologia histórico-cultural, ciências humanas e sociais, né? O processo histórico influenciando. Segundo ele, o foco é na compreensão do homem a partir da atividade, que é a essência genérica e substância da cultura humana, né? Sempre houve atividade aí no processo histórico. O homem transforma a natureza e se transforma qualitativamente nesse processo. Também é uma ideia de Karl Marx e Engels, né? Olha, eu transformo a matéria-prima e nesse molde de transformação eu me transformo também. Conceito central de Vygotsky é a atividade humana, que é socialmente motivada e dirigida por motivos, aí, o objeto que satisfaz a necessidade, né? Ela é dirigida para esses objetos que satisfazem as necessidades. As necessidades humanas são compreendidas no seu encontro com o objeto cultural, né? Ou seja, materiais e simbólicos também, construídos historicamente. Tem também a questão da visão do humano para Vygotsky. O homem não se adapta passivamente, mas é sujeito ativo em suas relações sociais, né? Apropriando-se de bens materiais e simbólicos e satisfazendo suas necessidades, né? Então ele é ativo nesse meio cultural, ok? E
a diversidade dessas teorias, aí, piagetianas, skinnerianas, vygotskianas, né? Desde o foco do ambiente no comportamento, até a ênfase na construção cognitiva individual e biológica, é uma ideia de Piaget, e a primazia da atividade social histórica, ideia de Vygotsky, reflete o debate fundamental em educação sobre a natureza do ser humano, natural, biológico versus social, histórico, e como ele aprende e se desenvolve. Então, essa unidade vem trazer essas provocações para vocês e, de modo geral, apresentar a ideia desses pensadores. Excelentes estudos aí a todos.